E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos vocês tenham tido uma excelente virada de ano, muita paz, saúde e prosperidade para todos vocês no ano de 2020. Estamos iniciando então o ano de 2020 e eu vou colocar hoje um vídeo que eu acho extremamente interessante, como fazer swing trades usando as bandas de Bollinger. Uma pergunta que foi feita por um amigo no YouTube e eu acabei pensando que seria um vídeo interessante que pode trazer conhecimento e informação para vocês. Logo depois da vinheta. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente as pessoas que nesse período aí de festividades enviaram cartões para mim, ou eventualmente até mesmo alguns chocolates, algumas coisas que são meus vícios, né? Chocolate é um deles. Então algumas pessoas me mandaram chocolates, a Michele, o Anderson, o Juliano. Muitíssimo obrigado pela lembrança nesse final de ano. Também quero agradecer o Beto lá de Nova York, que me recebeu quando eu estive em Nova York. E também agradecer as pessoas da região perto ali da Espanha, e mesmo Portugal, e mesmo Paris, que delicadamente me deram excelentes dicas de shows de flamenco que eu pude observar em Sevilha e muitas vezes algumas recomendações até de onde visitar em Granada e outros lugares. Eu quero agradecer essas pessoas porque na verdade assim, gente, honestamente falando, talvez essa seja uma das coisas que mais nos traz satisfação, a gente poder conhecer pessoalmente aqueles que nos ouvem, aqueles que compartilham ideias conosco, e a gente pode daí dessa maneira perceber que a gente está impactando positivamente a vida dos amigos. Bom, mas vamos falar um pouquinho de Bollingers e como é que elas podem ser utilizadas para swing trade. A ferramenta de Bollinger talvez seja uma das ferramentas mais úteis para um trader. Basicamente, o que é o conceito da ferramenta? Bom, ela foi criada por um trader chamado John Bollinger, que observou o seguinte, né? Ele observou que existe um ímã, podemos por assim dizer, um ímã, deixa eu colocar aqui o gráfico, na média móvel. Então ele entendeu que a média móvel ela funciona como um preço médio dos últimos N períodos, e por funcionar dessa maneira, as pessoas tendem a levar os preços até esta região novamente, e quando os preços se afastam em demasia desse preço médio, existe um retorno à média. Quando os preços se afastam muito abaixo desse preço médio, que estaria aqui em cima, os preços retornam até essa média. Então ele identificou esse conceito, ele identificou essa ideia de que havia uma grande probabilidade dos preços retornarem até a média móvel, uma vez que eles estejam muito afastados dela. E aí ele entendeu o seguinte, bom, se existe esse frequente retorno à média, eu posso muito bem estabelecer o que seriam dois desvios padrões acima da média e dois desvios padrões abaixo dessa média, e dessa maneira então eu teria automaticamente zonas de sobrecompra e zonas de sobrevenda. Para aqueles que estudam um pouco de estatística, tá? Deve se lembrar do que seria a curva normal, tá? E essa curva normal aqui, então, é isso aqui que vocês estão vendo, basicamente. A gente tem a média, dois desvios padrões para cima, dois desvios padrões para baixo. Isso envolveria praticamente 96% de todo o movimento do mercado. Tá? E aí ele entende que os preços deveriam estar trabalhando entre a média e os dois desvios para cima e os dois desvios para baixo. E uma vez entendido isso e observado isso, a gente sabe que o mercado não obedece bem uma curva normal, obedece mais uma curva com caudas longas. Mas uma vez observado isso, ele pensou o seguinte, bom, então eu vou colocar aqui as bandas, e ele colocou as bandas dessa forma. E aqui em azul a gente consegue ver nitidamente as bandas de Bollinger superior, a banda de Bollinger central, que nada mais é do que a média móvel, e a banda da Bollinger inferior. Rapidamente a gente consegue perceber algumas coisas que já trazem importantes informações para nós. Primeiro, quando nós estamos fechando acima da Bollinger superior,
existe uma enorme probabilidade de um retorno até a média. Quando nós estamos fechando abaixo da Bollinger inferior, existe uma enorme probabilidade de retorno até a média móvel central. Então, essa já foi uma das primeiras constatações observadas. Fechamentos acima da Bollinger superior produzem movimentos corretivos. Fechamentos abaixo da Bollinger inferior produzem movimentos de repique, de movimentação de alta até a média móvel. Então, essa é uma das primeiras formas de usar as bandas de Bollinger para trabalhar o conceito de sobrecompra e sobrevenda. O que seria um mercado sobrecomprado? Seria um mercado que está muito afastado acima da banda central da Bollinger, como por exemplo aqui. O que seria um mercado muito sobrevendido? Um mercado que está fechando fora da banda inferior da Bollinger, como aqui. E daí existem várias formas possíveis de se trabalhar o mercado usando esta ferramenta. Acho que existem... No meu manual de setups, acho que eu cheguei a descrever uns 35 setups diferentes que poderiam trabalhar utilizando bandas de Bollinger. 35 em média, mas tem muito mais, sem dúvida alguma. Um dos setups mais objetivos se chama fechou fora, fechou dentro. O fechou fora, fechou dentro, basicamente, é um setup em que a gente espera que um candle feche fora da banda, como este aqui, e depois a gente vai esperar que um candle feche dentro da banda, como aqui. Então, por isso que ele recebe o original nome fechou fora, fechou dentro. Tá? No momento que a gente fecha dentro da banda de Bollinger novamente, nós estaríamos esperando o início de um processo corretivo. Bateríamos na venda na perda da mínima deste candle, com o stop ficando acima da máxima desse candle, com o alvo sendo 161 do risco para baixo. Simples assim. Feita a venda, batido o alvo. Existe, logicamente, também um fechou fora, fechou dentro, e obviamente que ele às vezes falha. A gente tem um fechou fora aqui, um fechou dentro aqui, acionou a venda, acabou sendo estopado aqui. Normalmente os fechou fora, fechou dentro, eles são tanto mais eficientes quanto mais laterais estiverem as bandas de Bollinger. Aqui tem um fecha fora, fecha dentro, quando rompe essa máxima, tomada de posição, stop na mínima, alvo 161 do risco para cima, o trade foi atingido. Tá? Então assim, eu gosto muito desta ferramenta quando as bandas estão laterais, como é o caso aqui, como é o caso eventualmente aqui. Vamos olhar. Fecha fora, fecha dentro, com bandas laterais. Existe uma grande probabilidade de atingir o alvo. Tá? Essa é uma das formas, volatilidade. Outra maneira de operar bandas de Bollinger. Tá? Enquanto os preços estão trabalhando abaixo da banda central e acima da inferior, ou seja, durante essa fase toda, tu opera na ponta da venda, procurando por sinais de venda. Seja 1, 2, 3 de venda, seja preço de fechamento de versão de venda, o sinal que for aparecendo na ponta da venda. E quando os preços estiverem trabalhando acima da banda central, como aconteceu aqui, a partir do momento que começa a operar acima da banda central, tu começa a procurar apenas por sinais de compra. 1, 2, 3 de compra, inside bar de compra, 1, 2, 3 de compra, inside bar de compra, preço de fechamento de versão de compra e assim por diante. Essa é uma outra forma bastante interessante de utilizar as bandas de Bollinger para identificar bons momentos de tomada de posição. Se nós estivéssemos trabalhando especificamente isso e olhando isso dessa forma em cima de PSA3, qual teria sido os últimos pontos de entrada observados aqui? Bom, a partir do momento que o preço consegue fechar acima da Bollinger superior, como aconteceu aqui, talvez nós tivéssemos considerado uma entrada nesse inside bar, e daí a gente leva um stop, a gente botaria nosso stop abaixo também, levamos um stop. Depois nós teríamos pensar em tomar uma posição aqui, neste inside bar, foi para o alvo, stop abaixo também. Poderíamos ter pensado em tomar uma posição aqui, neste preço de fechamento de versão, foi para o alvo. Poderíamos ter pensado em tomar uma outra posição aqui, neste Dave Landry,
e estaremos neste momento comprados em PSSA3. Isso também pode ser trabalhado no Ibovespa ou em qualquer papel que vocês estejam pensando em operar. Neste momento, como nós estamos acima da banda central da Bollinger, estaremos procurando por pontos de compra dentro do Ibovespa e não de venda. Durante essa fase aqui, pontos de venda. Durante essa fase aqui, ponto de compra. Logicamente, quanto maior a liquidez, mais eficientes são os sinais. Inside bar, acima da banda central, entre a banda central superior, compra, 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 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de compra. Belos movimentos, bem observados e de uma maneira bastante objetiva. Então a gente já viu basicamente duas formas de operar bandas de Bollinger. Fechou fora, fechou dentro, com a perda da mínima desse candle, stop acima dessa máxima e alvo 161. Então, primeira forma de operar, fechou fora, fechou dentro, que é volatilidade, basicamente, né? E vimos também seguidores de tendência para identificar a tendência de alta. Basicamente é olhar o mercado, identificar quando os papéis estão operando acima da banda central da Bollinger. Nós vamos procurar por 1, 2, 3 de compra, preço de fechamento de reversão de compra, inside bar de compra, inside bar de compra, Dave Landry de compra e ficar operando os sinais de compra quando eles aparecerem. Aqui tem vários sinais de entrada. Preço de fechamento de reversão, Dave Landry, inside bar. Todos eles serão acionados, mais um inside bar, mais um inside bar. Todos eles sendo acionados acima da banda central da Bollinger, oferecendo bons pontos de entrada na ponta compradora. E aqui, sinais na ponta da venda serem assumidos quando os preços estão abaixo da Bollinger inferior. Inside bar de venda. Aqui nós teríamos tido um 1, 2, 3 de venda. Aqui nós teríamos tido mais um inside bar de venda. E teríamos tido essas 3 vendas dentro do mercado, enquanto ele está trabalhando abaixo da banda central. Então as duas formas de serem operadas, trabalhar a favor da tendência ou dentro da volatilidade, vai depender muito, logicamente, daquilo que vocês preferem como traders. Certo, gente? Eu poderia passar aqui mais umas 3 horas falando somente de sistemas operacionais que trabalham com as bandas de Bollinger. Mas eu vou dar aqui apenas mais um outro exemplo. Então a gente viu aqui um primeiro sistema operacional, que seria o fechou fora, fechou dentro. Depois a gente viu aqui um segundo sistema operacional, que seria inside bar a favor da tendência, no caso acima ou abaixo da central. E agora nós vamos ver o terceiro sinal, que se chama duas bandas de Bollinger. Uou! 2 bandas de Bollinger? Para quê? Para a gente fazer o seguinte. A gente coloca uma segunda banda de Bollinger aqui. Essa primeira aqui, ela tem como propriedade 2 desvios com 20 períodos. Nós vamos colocar uma segunda banda de Bollinger com 3 desvios. Então a gente vai ter 2 bandas de Bollinger, uma com 3 desvios e uma com 2 desvios. A banda de Bollinger normal, aquela natural que a gente conhece, ela vai estar aqui vou colocar ela em branco. E essa é a clássica. E a banda de Bollinger, de 3 períodos, ela vai ser o nosso stop. Entenderam o conceito? Entenderam o conceito? Bom, a ideia então vai ser a seguinte. Nós vamos esperar, por exemplo, que o mercado feche abaixo da Bollinger inferior, como por exemplo ele fechou aqui, ou mesmo ter fechado aqui. E quando ele fechar abaixo da Bollinger inferior de 2 períodos, nós vamos comprar a posição. E vamos fechar a posição somente quando? Ou quando fechar abaixo da Bollinger de 3, ou quando fechar na média móvel acima da média móvel de 21, que é a média móvel central, a média móvel de 20. Então é um sistema operacional que vai utilizar basicamente 2 conceitos, 2 bandas de Bollinger. Uma que seria a entrada aqui na ponta da compra, nesse preço de fechamento aqui.
e liquida a posição se fechar abaixo da banda de Bollinger de 3 períodos. Ou quando bater na banda central. O que acontecer primeiro. Tá? Aqui, por exemplo, teria uma venda com alvo aqui embaixo. Tá? Aqui, por exemplo, teria uma venda aqui, não foi estopado, termina o 3 no lucro. Passou um calor, mas terminou o 3 no lucro. Aqui, fez a compra, não foi estopado, termina o 3 no lucro. Qual que é o percentual de acerto desse modelo? Bom, o percentual de acerto desse modelo, deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês. Eu sempre gosto de trabalhar com modelos estatísticos, modelos que a gente consiga fazer testes estatísticos em cima. Né? Vamos colocar aqui. Aqui então, vamos comprar o fechamento do candle, que o preço de fechamento cruzar abaixo da banda inferior da Bollinger de 2 períodos. Tá? O período da banda vai ser, logicamente, banda de 20. Vamos também comprar quando fizer o mesmo cenário. Tá? Quando cruzar acima da banda inferior, abaixo da banda inferior da Bollinger, vamos vender. Aqui é 20 também. Aqui é 20, 20 e 20. Ok? Vamos ver os resultados. Isso aqui para Banco do Brasil. Veja que na ponta da compra, o Banco do Brasil teve um excelente resultado. Na ponta da venda, os resultados não foram bons. Deixa eu configurar que está tudo certinho aqui. Short at close, comprar preço para cima, tá certo. Cover at close, tá certo, tá certo. Tá certinho. Então, veja que na ponta da venda, o resultado foi ruim, na ponta da compra, o resultado foi bom. Vamos na BBAC3, mesma coisa, na ponta da compra, o resultado foi muito bom, 73% de acerto, na ponta da venda, o resultado foi ruim. Vamos ver Bradesco. Bradesco, na ponta da compra, foi muito bom, 68% dos trades deram certo, na ponta da venda, o resultado não foi bom. Então, a gente está vendo que o modelo ele performa bem na ponta da compra, mas performa muito mal na ponta da venda. Como grande parte dos setups operacionais que existem, mais adiante eu posso até um dia fazer um vídeo sobre isso, explicando por que é tão difícil ganhar dinheiro na ponta da venda. Tá? Realmente os setups de análise técnica não se dão bem operando na ponta da venda. Olha como na ponta da compra a gente chega até 82% de acerto nos nossos trades usando esse modelo. Mas na ponta da venda realmente o resultado não é legal, não dá bons resultados na ponta da venda. Então observem que é um sinal, é uma forma de operar que dá melhor desempenho, sem dúvida alguma, em modelos de compra. Observem que alguns poucos papéis que são extremamente voláteis, como a CCR3, a gente tem um bom lucro na compra e um bom lucro na venda. Tá? Então CCR3 a gente consegue isso. A gente consegue isso, por exemplo, numa CESP? Não. A gente consegue isso numa Ciel? Sim. É um papel mais volátil, um papel mais sacudido. O resultado de CEMIG não é bom, CEMIG é mais direcional, apesar de ser elétrica. Observem que Cezan, onde é que está Cezan? Que é um papel mais afeito à volatilidade, consegue um ótimo resultado na ponta da compra, mas o resultado não tão bom na ponta da venda. Observem que EQTL3, que é um papel eminentemente volátil, devido à sua característica de ser uma elétrica, né? Consegue um bom resultado nas duas pontas. A gente também tem outros resultados interessantes em NAT3, nas duas pontas, ponta da compra e na ponta da venda. Embraer 3 também, um bom resultado na ponta da compra e na ponta da venda, com um bom nível de acerto. Né? EG3, um bom resultado na compra, um resultado não tão bom na venda. Então a gente está observando aí realmente sinais que podem ser interessantes para vocês enquanto estratégias operacionais, lembrando que sempre há necessidade de testar todo e qualquer modelo que seja apresentado para vocês. Não existe um modelo que dê dinheiro em todos os papéis do mercado. A gente está vendo que esse modelo aqui ele dá dinheiro em alguns papéis nos últimos 10 anos, mas em outros papéis ele não consegue bons resultados. Então a gente tem que entender qual é o setup,
e se aquele setup funciona bem naquele papel que a gente decidiu operar. Senão a gente pode estar usando a ferramenta errada no mercado errado. Ok, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha trazido alguns conceitos legais para vocês de como operar swing trade com as bandas de Bollinger. Esses sinais que eu mostrei para vocês também podem ser utilizados no day trade para os amigos que são fanáticos pelo day trade e também podem ser utilizados no gráfico semanal para os positions. Então o time frame pode ser utilizado também, dependendo daquilo que vocês gostam, desde que vocês testem, obviamente, esses setups. Outro dia eu falo de outros setups específicos com bandas de Bollinger, mas acho que esses 3 já são uma boa quantidade de informação por hoje. Um grande abraço para vocês. Se vocês gostaram e curtiram, não se esqueçam de dar um like e compartilhar com os amigos.